Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu estou aqui com essa fera, pastor Tiago Amaral, e ele vai responder algumas perguntas que eu farei, perguntas relacionadas ao pós-modernismo. Se você é novo no canal, não saia daí, permaneça, assista esse vídeo até o final, porque toda semana tem conteúdo novo para você. Pastor Tiago Amaral, qual a influência do pós-modernismo na nossa vida, na atualidade, no contexto da igreja? O pós-modernismo, ele acabou influenciando a mensagem cristã, a família, o seu contexto. Eu gostaria que de forma bem objetiva você explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, qual é a influência, o que isso altera no nosso cotidiano. Fique conosco, porque com certeza esse conteúdo vai edificar a sua vida. Roda a vinheta. Olá pessoal, quero agradecer aqui o pastor Jean e o Minuto Escatologia por estarmos juntos aqui reunidos, tendo a oportunidade de falar sobre a pós-modernidade e como ela influencia e influenciou não só a sociedade em si, mas também a igreja e as nossas famílias. Bom, o termo pós-modernidade, pastor Jean, ele está muito ligado à ideia dessa nova realidade a partir da década de 80, do final da década de 80, com o fim do muro, com a queda do muro de Berlim e o fim da chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E aí vem, baseado em alguns filósofos, alguns historiadores, uma galera que pensava, falando de um novo contexto. A pós-modernidade está muito ligada à questão desse novo viver não mais regrado. O Bauman, um dos filósofos aí contemporâneos, inclusive escreveu diversos livros, entre eles o mais importante, o Modernidade Líquida, fala desse período como um período onde as coisas são fluídas, né? Onde as coisas não têm muita convicção, ou na realidade as convicções são temporárias. E isso acabou afetando a sociedade. Hoje a gente vê tantas instituições, o novo modo de pensar. Se a gente pensasse na década de 80, início da década de 90 para nós, quem era o bom profissional? O bom profissional era o cara que trabalhava por 20, 30 anos na mesma empresa. Com a pós-modernidade essas ideias vão mudando. Hoje o bom profissional é aquele que tem várias experiências em diversas empresas, que troca, né, constantemente de experiências pessoais. Então nós temos algumas situações que são muito importantes. Essa mudança de ideias de pensamento, ela afetou muito a igreja. O pós-modernismo, ele tem como uma nova realidade o pensamento individual, não mais a coletividade, não mais o senso do comum, mas o senso do individual, do autoprazer, da satisfação pessoal. Então, dentro dessa realidade, a própria igreja foi influenciada. A gente pensa que, por exemplo, na questão da música cristã, nós deixamos de ter músicas cristocêntricas para ter músicas antropocêntricas, onde o homem está mais evidente, está mais em evidência do que o próprio Senhor Jesus, do que o próprio Deus. E, inclusive, a nossa mensagem mudou. Se até a década de 80 e 90 a nossa ideia estava muito ligada à volta de Jesus, que é a área que você gosta muito, estava ligado a esperar Jesus, então vamos trabalhar para que Jesus volte, vamos apressar os tempos para que possamos ir para o céu. Vem uma nova ideia, a ideia do momentâneo, a ideia do viver o prazer aqui e agora. Então eu preciso me satisfazer, eu preciso cumprir as minhas vontades, os meus desejos. E com isso a igreja, né, foi influenciada, por exemplo, pela teologia da prosperidade, onde nós precisamos ter, não mais ser filhos, mas ter, né, as evidências de filhos. E quais eram as evidências? Não era mais o caráter, agora passa a ser a questão dos nossos bens em comuns, né, da nossa colocação, da nossa intelectualidade. Então isso afetou em muito sério a igreja. Nós passamos por momentos difíceis e complicados, né, porque em vez de oferecermos um evangelho onde Cristo nos chama
para tomar a cruz, para negar a si mesmo, as pessoas vêm a Cristo muitas vezes para confirmar uma necessidade sua própria, um desejo, um sonho, e esquecem Cristo ao lado. Cristo está à margem. Isso influenciou as famílias, porque se até então a gente tinha casamentos que eram sólidos, mesmo na dificuldade, o que permanecia era a aliança entre as pessoas. Temos um problema, vamos resolver, porque precisamos manter o nosso casamento, precisamos manter a nossa família. Hoje a gente vê as famílias sendo, infelizmente, um ente muito fluido também, né? Situações vão mudando, as pessoas mudam de parceiros, as pessoas nem fazem mais questão de entrar em uma igreja, de receber a bênção de Deus. Elas estão muito mais preocupadas em satisfazer, em buscar a sua própria felicidade. E quando há um problema, em vez de superá-lo, é mais fácil você trocar o casal, trocar a casa, trocar a família, e isso afetou nossa sociedade. Então a gente está diante de uma situação que ela tomou conta da igreja, ela tomou conta das famílias, ela tomou conta da sociedade. E aí você vai me dizer, mas o que fazer para reverter isso? A primeira coisa é lembrar da palavra de Paulo. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a gente precisa é retornar à vontade de Deus, é perguntar: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa comunidade? Então isso está no centro. Enquanto a pós-modernidade diz qual é a vontade que você quer satisfazer, nós temos que não deixar para trás aquilo que é importante. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa igreja? Qual é a vontade de Deus para o nosso ministério? Então, isso já é uma pauta que a gente deve seguir. Lembrar que a nossa grande satisfação não está no que nós temos, mas em quem nós somos. Nós somos filhos de Deus pela promessa. Ao aceitarmos Cristo, somos tocados pela palavra dele, dizendo que ele nos deu poder de sermos feitos filhos de Deus. Então isso é maravilhoso, a gente não pode deixar. E uma coisa muito importante: se no pós-modernismo as ideias são sempre voltadas para o individual, para o indivíduo, a gente não pode esquecer da palavra de Cristo, que é o centro do Evangelho, que não passa, né, pelos tempos, que ela permanece, ela não deixa de ficar firme nos tempos, que é: amai uns aos outros como eu vos amei. Então o amor é o vínculo perfeito, e a gente precisa ter esse vínculo. A gente precisa entender que em Cristo somos chamados para amar uns aos outros, para servir uns aos outros. E eu acho que isso é o centro da nossa ideia. A pós-modernidade é uma realidade. Tem benefícios, muitos. Nós temos hoje a tecnologia. Hoje a gente está falando aqui, vai chegar talvez no Japão, vai chegar na Europa, vai para a África. Mas o maior benefício que a gente não pode abandonar é o sacrifício de amor que Cristo teve por nós. E isso deve ser o centro da nossa vida, deve ser o centro da nossa existência. E eu acho que é por esse caminho que a gente deve trilhar e permanecer, pastor Jean. Pastor Tiago Amaral, muitíssimo obrigado por essa explanação sobre o assunto pós-modernidade. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. O endereço aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular é Rua Frei Francisco Antônio Perim, número 1072. E a programação da IEQ Novo Horizonte é recheada. Terça-feira a partir das 20 horas, quinta-feira a partir das 20 horas, domingo culto da família a partir das 19 horas, domingo na parte da manhã a partir das 8h15 tem a escola bíblica, várias escolas, vários departamentos aqui que você pode fazer parte, somar no corpo de Cristo aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Novo Horizonte. Deus te abençoe. Pastor Tiago Amaral, se você quiser saber mais sobre a programação
divulgação dessa igreja, você pode entrar no Facebook e procurar a página da IEQ Novo Horizonte, o Facebook do pastor Tiago Amaral. Nós nos encontramos muito em breve. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço.